E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 21h21, 15/5/2024. Vamos aí para mais uma análise de mercado de dados pontos muita enrolação. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí embaixo. Galera, essa cadeira que faz barulho pra caramba. Bom, galera, vamos lá. Vamos começar, né? Primeiramente, a gente ainda vai continuar aqui com o Pixzinho aqui para ajudar a galera lá, né? Do Rio Grande do Sul, nossos amigos, nossos companheiros, nossos irmãos. Então, quem quiser aí doar alguma coisa, o Pix tá aqui, tá? Ainda dá vaquinha. Eu acho que ainda tá valendo. Creio que sim. Outro dia tá valendo, né? Acho que foi ontem que eu olhei, tava valendo, né? Vamos lá, galera. Vamos para o que interessa. Bitcoin fazendo justamente um movimento interessante, né? Dessa vez. A gente chegou aqui, rompeu a região de 63.904,70 e está na região de 63, 333, 341,91 agora, tá? Então, um movimento bem interessante para o Bitcoin após esse movimento, né? Então, para quem está me acompanhando, sabe muito bem que o Bitcoin, ele está vindo aqui de uma tendência, a tendência vigente aqui de queda, né? Se você for reparar bem aqui, você vai ver que tem aqui os topos aqui, os fundos renovando, né? Aqui tem aqui, ó. Epa, deixa eu pegar outro aqui. Hoje a análise vai ser bem rápida, tá, galera? Ó, tá vendo aqui a tendênciazinha aqui de queda, né? Topos aqui mais baixos, né? E agora a gente começa a fazer aqui uma recuperação. Recuperação essa que eu tinha falado para vocês na última análise que eu fiz aí do Bitcoin, tá? Então aqui não tem por que eu ficar surpreso com esse movimento. É um movimento normal, de ciclo. E o próximo movimento aqui, eu acho que chegamos aqui a atingir o 50 dos 50 aqui desse canal. Se for pegar aqui, ó, ele praticamente ele tá passando nessas regiões aqui, ó. Só bota aqui. Pronto. Ele vai estar aqui, ó, na região de 67, 232,74. Seria 50 dos 50, tá? Só que eu ainda vou deixar aqui, como estava, né? Que aqui é o 50 aqui do camarada. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá vendo que tem um ajustezinho aqui? Cara, eu tenho raiva de mexer nessas linhas aqui quando eu tô aqui gravando, porque às vezes eu fico doido pra deixar certinho, mas vai ficar aqui. Pronto, beleza. Aqui é o 50. Tá, galera? Então, o que que tá acontecendo? Rapidamente o que eu falei pra vocês. Algumas aulas atrás eu tava falando das 5 ondas para baixo. Uma onda, terceira onda e a quinta onda. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Na última onda, geralmente, quando a gente tem uma absorção, a gente tem aqui um movimento, né, interessante aqui no volume. E o que aconteceu com o volume? A gente tem 5 ondas e a última onda a gente tem um volume aqui elevado, destacado aqui no nosso indicador. Então, isso indica uma possível absorção de fundo, né? Eu lembro muito bem que quando isso aqui aconteceu, eu estava falando para vocês que aqui no 50%, que seria o 58.556,33, é estático, daria uma ótima oportunidade de compra nessa região, porque aqui seria uma região de absorção, a gente tem todo o contexto de 5 ondas para baixo, e a última onda aqui é uma onda com um nível elevado de volume. Então isso caracteriza sim uma absorção, né? Tem então uma absorção aqui de fundo. E eu falei para vocês que o mercado ele poderia fazer esse movimento aqui, né? E ele poderia ser só uma onda 1 aqui e aqui projetar aqui a onda 4, né? A onda 1, 2, na verdade 3. 3 aqui para baixo. Só que eu falei para vocês também que esse padrão aqui seria um padrão um pouco mais complicado de ser feito, porque eu não estava acreditando realmente nesse parâmetro aqui, né? Então o Bitcoin, desde esse tempo todo aqui, ó, desde ali dos meados de março, né? Ele está andando lateral, não consegue renovar os fundos aqui, tá? Ele não consegue renovar os fundos e agora novamente aqui a gente está ganhando a VW. Isso aqui é muito importante para a gente, né? Porque a gente não consegue renovar, tem um volume elevado, né? Tem 5 ondas para baixo, 50% aqui, DIFs também trabalhando acima do preço, né? O preço trabalhando acima da dívida. Isso aqui tudo, cara, é contexto de mercado. Então a gente tem uma certa tendência de alta aqui. E a galera vai pensar que isso aqui é tendência de alta quando tiver rompendo esses topos aqui, ó. Só que aí, o que geralmente acontece? Quando a galera começa a falar de reversão de tendência nessas regiões, o cara já tá perdeu o filé do mercado aqui, possivelmente aqui pode pegar uma correção, porque na prática aqui, ó, se for botar no livro, tem aqui duas ondas aqui, ó, uma, duas, né? Ou seja, caracterizando três aqui nessa correçãozinha aqui. E aí, quando o mercado faz isso, às vezes ele pode fazer esse movimento aqui de queda, tá?
ele pode fazer esse movimento de queda aqui para poder fazer esse movimento aqui de alta. Então, isso aqui, quando rompe essas regiões aqui, a galera vai começar a matar comprando, porque está rompendo esses topos aqui anteriores, o cara está totalmente atrasado, então pensa que agora que fez esse rompimento aqui, o mercado vai embalar, e de repente ele vem fazer isso aqui, e a galera começa a zerar posições aí, porque realmente entrou errado. Então, realmente, as melhores oportunidades aqui para o Bitcoin são nessas regiões, cara, e eu explico muito isso aqui nos vídeos aqui com vocês, de absorção, de trabalhar com barras de volume elevado. Isso não é uma vez que acontece, é toda vez, praticamente toda vez acontece isso. Se for pegar aqui, cara, ó, a gente tem aqui, é porque eu não coisei mais, né? Eu acho. Cadê? Ei, cadê as outras barras aqui? Acho que é. E eu acabei tirando. Tinha na outra corretora lá. Eu acabei tirando. Mas olha aqui. Você pega uma barra dessa aqui, ó. Essa aqui da barra de 23 de outubro, ela é menor. Então eu marquei essa. Tá vendo que essa aqui teve um spreadzinho menor. Só que essa aqui teve mais volume injetado. Então por isso que essa barra aqui a gente marca. Aí geralmente, o que eu faço? Eu vou lá e marco a sua barra. E aqui eu tava dando compra para vocês nessas regiões, tá? Então para quem me segue sabe muito bem do que eu tô falando. Então, aqui, ó, se tu for pegar aqui, tu vai marcar, né? Sua barra. Tu vai marcar aqui os 50% dela. E, além disso, eu tenho uma dífice. E eu expliquei o porquê que eu marquei essa dífice aqui no fundo e não no topo, né? Então, a dífice aqui, ó, o mercado ele não perde a dífice e está trabalhando acima de 50%. E quando isso acontece, a gente tem aqui o quê? Nessa região aqui, a gente tem uma barra de continuidade, não é uma barra de freio, no caso, né? Então, se tu for pegar esses exemplos, tu vai ver muito exemplo desse aqui, cara. Se for pegar aqui, vamos lá, no semanalzão da vida, tu vai ver isso. Vamos lá, no semanal. Pronto. Vou pegar um semanal aqui, ó. Nessa semana aqui de novembro de 2022, a gente teve uma atividade profissional, em novembro de 2022. E o que acontece? A gente pega e marca GIFs. Cara, isso aqui é... Como é que eu posso dizer isso aqui? Isso aqui, enfim. Isso aqui é vida, cara. Isso aqui é vida. Porra, a gente tem aqui um padrão que é o mesmo padrão que eu expliquei para vocês que o Bitcoin estava fazendo. O que o mercado estava fazendo ali? Uma lateralização, tá? E aí o mercado ele tem 50% dessa lateralização. Olha que interessante. Olha o que é contexto de mercado. Então o mercado ele não rompe 50%. Aqui ele rompe, só que beleza. Aqui ele não deu continuidade. E aí ele faz um movimento rápido, né? Então, a gente já tem um conceito aqui bem estabelecido de absorção, ou seja, aumento elevado do volume, né? E o preço aqui caindo rápido, né? Aqui a gente também tem, só que olha o volume aqui, não foi um volume tão grande. Aqui a gente teve aqui uma discrepância, né? A outra aqui maior foi só essa. Então, aqui a gente teve um período que a gente andou lateral e o mercado fez esse movimento rápido. E esse movimento rápido aqui, ele caracteriza uma absorção, por quê? Porque a gente tem uma barra de atividade profissional aqui, né? E depois de um movimento desse. Então, para quem é esperto, sabe muito bem. E aí, o que a gente pega? A gente traça aqui uma dífice no fundo do mercado. Ah, mas o mercado não rompeu 50%, ficou abaixo, beleza. Nessas regiões aqui, o cara já fica meio, né? Naquela. E olha que eu falei para vocês que eu estava comprando lá nos 16, 17, no 22, 35, por aí eu estava comprando. E justamente por entender esse conceito. Então, esse conceito aqui, ó. Ah, o mercado ganhou aqui, já era. Pô, isso aqui eu estou em semanal, tá? Eu não estou diário. Essa compra eu fiz no diário. Então aqui a gente consegue ver que todas as vezes que o mercado bate numa dífice dessa aqui, ele sobe, é defesa. Mais uma vez aqui, ó, aqui foi em março de 2023, foi a maior barra de atividade profissional desse tempo todo aqui, cara. Se for pegar. Entendeu? Então o que a gente faz? A gente marca a barra de atividade profissional. Bateu aqui, não rompeu, subiu, bateu 1, 2, 3, 4, 5, subiu. Então isso aqui, cara, eu falo para vocês toda vez eu falo isso aqui sobre esse conceito aqui para vocês de barra de absorção e como entender o que é absorção e como marcar esses pontos aqui nos gráficos para vocês, tá? Então isso é muito interessante aqui pra gente, beleza? Então o que que interessa aqui pra gente? Ah, eu tenho um OBV totalmente positivo, então isso aqui é bem nítido, né? E aí eu tenho agora alguns pontos interessantes, né? Então a gente fechou acima de 63, ótimo. Então o mercado trabalhando agora, acabou de fechar o mercado, ele está renovando aqui uma como é que dá o nome, galera? Uma frequência, né? A frequência que o mercado estava trabalhando era essa aqui dos 63 até 57, seria o normal dessa configuração. Mas o mercado ele veio buscar 60.
60, 783, que é justamente a parte superior. E aí o mercado ele rompe. Uma vez que ele rompe essa região, a frequência mudou. Então a frequência agora é trabalhar entre 63.904.70 a 70.564.75. Então qualquer movimento que acontecer dentro dessa caixinha aqui é a frequência normal que o mercado tende a trabalhar. Tá? Isso aqui é normal. Eu lembro que na última análise que a gente fez, a gente estava falando justamente de um ponto interessante, que eu teria aqui a primeira onda aqui, agora eu teria a seguinte retração, que estava nessa região aqui, e agora eu teria alguns alvos, 69 a 72. Então o mercado ele pode fazer justamente isso. Onda 1, onda 2, onda 3, para vir bater esses patamares aqui. E quando o mercado bate nessa região aqui, ou ele sobe de vez, ou ele faz aqui um ABCzinho aqui para baixo. Porque isso aqui pode ser em fractal. E eu estou contando aqui normal, né? Mas isso aqui, se for botar em fractal, pode fazer esse movimento, né? E aí eu teria aqui uma onda completa aqui e assim vai. Então, esses pontos aqui são pontos aqui que são interessantes. São os próximos alvos aqui para o Bitcoin, 79 e 72, né? 72. Então, isso lá no mensal já deve estar interessante, eu vou mostrar isso para vocês. Então, agora a frequência que o mercado ele tende a trabalhar é entre essas regiões, tá? Então, esses aqui são os alvos principais aqui da onda, a expansão da primeira onda. E o alvo principal agora do Bitcoin é a região de 70. A configuração é essa, não tem mais para onde correr. É entre 63.904.70 a 70.574.65. Essa é a frequência do mercado. Ah, mas e aí, se o mercado chegar aqui e romper tudo aqui para baixo e 29 para baixo? Cara, se ele romper 63, a frequência qual é? 63.904 a 57.720.12. É a frequência. A frequência seria essa. Então, qualquer movimento que o mercado fizer dentro dessas regiões é uma frequência normal. O que é interessante é quando a gente quebra essa frequência, o que aconteceu agora com o Bitcoin. Então, ele já fica aqui já ligado para os próximos níveis, tá bom? E olha só que o que é mais interessante é a VWAP, né? Que a VWAP, ela está passando justamente nesses pontos. A VWAP está passando aqui, ó. E a tendência dessa VWAP é fazer isso, ó. Ganhar esses pontos 63, tá? Ganhar esses pontos 66. Ela vai fazendo isso. Por quê? Porque toda vez que o mercado ele chegar aqui, ele tende a cair, tá? Bate nessa região, sobe. Bate nessa região, sobe. Isso aqui faz uma escadinha, ou seja, tem sustentabilidade do preço médio de quem entrou comprado nessa região. Cara, isso aqui foi falado aqui para vocês, tá? Nesse dia aqui foi falado para vocês, beleza? Eu acho que nesse dia foi o dia até que eu até fiquei um pouco surpreso, porque a visualização desse vídeo acho que bateu um recorde aqui no canal. Acho que foi o vídeo que teve mais visualizações, foi justamente nesse ponto aqui. Se eu não me engano, foi nesse ponto, eu acho. Mas enfim, não tô aqui para falar disso, tá? Tô para falar que realmente o mercado ele mudou a frequência é essa que eu tô falando para vocês agora. Uma coisa importante que tu for olhar agora, olha só, o que eu tô falando sempre para vocês aqui, que a gente teria que romper 63, né? Isso aqui vai mudando, cara, isso aqui é dinâmico. E a gente rompeu pela primeira vez uma barra interessante, né? Então o preço aqui da POC está em 63,104,13. Isso é muito importante, porque agora o mercado está trabalhando acima dessa região e não pode perder para baixo, obviamente. Se perder para baixo, aí muda aquela frequência que eu falei para vocês. Então, muito interessante essa configuração aqui. Então, a gente andou totalmente lateral. A gente fez aqui o que a gente chama de armadilha de fundo, né? A gente pega a liquidez nessa região aqui, justamente. Eu mostrei isso para vocês também na liquidez, que a gente pegou aqui, né? E agora está botando o mercado para cima. Então, não é de alguma surpresa isso para mim. Não é, porque realmente a gente está falando isso aqui para vocês todo santo dia, né? Então, o intuito do canal aqui é justamente fazer análise todo dia. Às vezes eu não faço porque realmente fica chato falar da mesma coisa sempre, né? Mas é isso, beleza? E, galera, o SDT. Para quem lembra, o SDT, eu estava falando justamente de alguns pontos importantes. Quais eram esses pontos? Agora aqui, ó. Esse aqui era o último fundo que eu falei para vocês que não poderia perder de jeito nenhum. Porque se perdesse esse último fundo aqui, caracteriza aqui uma fraqueza muito forte do SDT. E o SDT fez essa barra de atividade aqui, nessa região, aqui no dia 15, e toda essa barra que ela entregou aqui, o Bitcoin, ó, entregou para nós aqui. Então, essa é a relação do Bitcoin com o STT. Eu sempre falo para vocês, cara, se tu quer saber para onde que o Bitcoin vai, se realmente o Bitcoin vai ou não, cara, olha o STT. É o gráfico, é o contrário aqui do Bitcoin, né? Então, se esse mercado aqui, se o STT ele começa a cair, eles começam a desencarteirar, teoricamente aqui, o Bitcoin começa a encarteirar, começa a ter um carteiramento. Então, tu vê aqui no STT que a gente está tendo desencarteiramento nesse exato momento aqui, ó. Eu não posso falar para vocês que isso aqui não pode mudar. Por quê? Porque o mercado já fechou, tá? Já fechou o mercado, essa vela, na verdade, e agora a gente está abaixo desse nível. Então, assim, nesse exato momento, eu tenho um rompimento
desse fundo aqui, que é um fundo interessante. E eu falei para vocês que isso aqui acontecesse, abriu uma grande margem aqui para o SDT demonstrar essa fraqueza e ter um desencarteiramento em massa no SDT, fazendo assim com que o Bitcoin comece a subir, romper essas regiões, quem sabe, vir buscar ali 77 a 80 mil, 86 mil dólares. Tá? Isso aqui foi falado, galera. Então, o que está acontecendo aqui é justamente isso. Só que a gente está em uma região de 50. Essa região de 50 aqui é uma região de 4,75, é uma região forte. Ó, bateu aqui e subiu. Bateu aqui e subiu. Então, é uma região forte. Tá? Só que essa região forte que a gente está aqui, eu estou olhando aqui exato momento para ela e eu estou vendo que ela está em cima de uma região forte, ok? Mas, nesse exato momento aqui, né, a gente está tendo uma fraqueza nesse momento. Então, esse OBV, ele me dá isso, tá? Ele me dá essa sensibilidade para olhar essas fraquezas em cima dessas regiões. Então, aqui tá, até o momento, cara, tá demonstrando fraqueza para mim. Ou seja, essa região do 4,75 aqui, ela pode ser violada, porque tá demonstrando a fraqueza. Ou seja, a galera tá desencarteirando o SDT, a galera tá saindo do SDT, tá? Então, quando a gente tem um encarteiramento do SDT, ó, começou aqui o encarteiramento, ó. Na verdade, começou aqui o encarteiramento, né? Aí passou, ficou branquinho aqui, ó. Esse tempo todo aqui foi tempo de alta, né? E agora começou aqui a sair, ou seja, a galera que está desencarteirando o SDT, né? E olha só que interessante, o Bitcoin aqui está positivo no OBV, ou seja, está tendo encarteiramento, a gente está tendo demanda entrando no Bitcoin e saindo do SDT. Então isso é muito importante para a gente. Se a gente perde 4,75, a frequência que a gente vai trabalhar é entre 4,75 a 4,54, ou seja, essa frequência aqui, tá? Essa frequência aqui, ó. Essas duas frequências. Só que o mercado ele está trabalhando ainda, por mais que teve essa queda toda, é nessa frequência. Essa frequência aqui que o mercado está trabalhando, por enquanto, né? Vamos ver se realmente vai se concretizar isso aqui, essa fraqueza aqui também vai realmente ser confirmada. Isso aqui para confirmar vai ser amanhã, tá? No fechamento de amanhã. Porque o mercado ele está fazendo exatamente esse movimento aqui, ó, mas daqui a pouco ele pode fazer isso. Ou seja, ele vem aqui, faz essa armadilha e faz isso. E aí não adianta, tem que confirmar realmente esse fundo aqui do SDT, essa fraqueza do SDT. E até o momento está demonstrando isso, tá? A gente não conseguiu renovar esse topo, a gente não conseguiu renovar esses dois topinhos aqui e tá rompendo esse topo aqui, esse fundo e na verdade esse outro fundo. Então aqui realmente a gente tem sim uma força maior que vendedora, a galera querendo desencartenar mesmo o SDT. E isso aí faz, né, com que o Bitcoin se favoreça, né, em relação a isso e faz com que o Bitcoin suba, obviamente. Certo? Galera, então é isso. É só uma atualização super rápida que eu queria passar para vocês. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que essas aulas aqui, de alguma forma, esteja ajudando aí no teu operacional. Entender esses conceitos de absorção, entender esses conceitos de barras, de ler velas. É um pouquinho diferente. A galera gosta também de ler aqui, ter um martelo, ter um engolfo e não sei o que. Cara, eu acho que o mais ideal, que tem mais fundamento é tu começar a ler esses padrões realmente em volume, cara. Não interessa o que ela fez aqui, entendeu? Não interessa. O importante é justamente o volume. Se tu consegue ver esse volume aqui, consegue pegar esse macete de tu marcar essa barra, dividir em 3 pedaços, superior 50% e inferior, tu vai, cara, saber para onde que o mercado vai. Me pediram muito para fazer ali uma aulinha, não, uma análise aqui da Petrobras. A Petrobras, cara, está dando uma grande oportunidade. Aconteceu todo aquele problema que teve com a Petrobras, mas ele está dando uma grande oportunidade. Eu vou colocar isso para vocês rapidamente. PETR4, só para mostrar para vocês uma coisa, que não é intuito de fazer isso aqui. Mas olha que tem em Petrobras. Petrobras, quando fez esse movimento, é o mesmo conceito aqui, ó, absorção. E o mercado ele ficou andando aqui acima dos 50% e não perdeu a dívidas. O que eu falo para vocês? Que nessa hora é momento de compra. O que eu falei para vocês aqui nesse exato momento, que a gente estava falando justamente de compra em Petrobras. E nessa região aqui, agora o mercado ele caiu. Pô, mas aqui tá tendo aqui tá ficando vermelho, né? Então tá tendo um desencarteiramento. O que será? Isso aqui vai ser confirmado, galera, justamente amanhã. Amanhã ou nas próximas semanas, porque aqui a gente deixou um candle aqui com força aqui nessa região, então a gente tem todos os polos aqui, os comprados e vendidos nesse candle, e eu marquei aqui, ó, 50%, superior e inferior. Então, o que eu espero aqui no nosso querido aqui Petrobras? Justamente as próximas velas. Se as próximas velas elas ficarem acima desses 50%, eu tenho uma força maior compradora e isso aqui não passou de uma absorção. A galera usou toda
essa parada toda que aconteceu aí, né, de mudança de diretor da Petrobras, impactou todo mundo ficou num pânico, o mercado faz esse gap grande aqui, pega essa liquidez toda aqui da galera vendendo, muita gente está fazendo dinheiro aqui, galera, muita gente. Então aí o mercado ele começa a fazer esse movimento. Se ele começa a fazer esse movimento aqui, eu tenho uma grande absorção aqui. Então esse ponto aqui seria interessante novamente, compra em Petrobras, tá? Agora, se o mercado ele começa a andar para baixo desse ponto dos 50, eu tenho aqui uma desova de posições. Realmente ele vai confirmar isso aqui, essa desova de posições. E se essa desova de posições aqui, ela acontece, né? Ela acontece, então o mercado ele tende a vir aqui buscar o quê? O preço justo aqui, o preço médio de quem entrou aqui nesse dia, que foi dia 8 de março de 2024. Então a tendência é realmente o mercado vir buscar essa região se a gente perder ali a região inferior. Quando a gente perde essa região inferior aqui, então a possibilidade de vir buscar essa região aqui é maior. Então eu só estou mostrando o Petrobras para vocês aqui, justamente para vocês entenderem esse macete de barra de atividade profissional. Aqui eu tenho uma barra de atividade profissional compradora, a gente tem que pôr uma aceleração de preço, isso aqui eu falei para vocês antes de acontecer essa queda em Petrobras, e a gente tem que aumento expressivo do volume aqui, e a gente não tem a renovação de fundo no ABV. Então significa para mim que a gente está passando por um momento de absorção, e a gente também não perde a difference, olha que interessante. Então a gente tem toda essa alta. Então a mesma coisa está acontecendo novamente aqui em Petrobras. Eu sei que a situação em Petrobras está complicada, mas se tu for olhar realmente isso tudo, cara, tu não vai ter paz na tua vida, tu vai querer só fazer merda. Então aqui é uma grande oportunidade em Petrobras, é uma grande oportunidade em Petrobras se for confirmado, tá? Se for confirmado. O preço ele realmente tem que estar acima desses 50%. E esse 50% está nos 38,13. Acima dos 50% e não perder aqui é compra em Petrobras, tá? É compra em Petrobras. Ah, se o mercado aqui ele perder esses 38 aqui nessa semana e tudo, aí, cara, não tem jeito. Aí o mercado ele vai querer desovar mais para vir buscar a região justa ali de 35,77 ou quem sabe uns 50 nos 33,65, beleza? Mas esse não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é justamente a gente ver como é que está se comportando aqui o Bitcoin. Aqui, ó, o Bitcoin começando a fazer aqui, o SDT começando a fazer uma velhinha verde aqui. Olha, tá vendo? Que a gente estava rompendo, isso que eu falei para vocês, olha que interessante. A gente estava rompendo esse fundo aqui, só que, como eu falei para vocês, a gente tem que esperar o fechamento de amanhã, porque o mercado ele poderia muito bem fazer esse movimento, tá? Então, por isso que é bom esperar o fechamento. Então, aqui a gente tava rompendo aqui, só que agora já voltou para cima novamente, ou seja, tem que confirmar a perda desses 4,75 e confirmar aqui o rompimento desse fundo, beleza? Galera, então isso que passa para vocês rapidinho essa análise, tá bom? Então o Bitcoin, na minha humilde opinião, tá bem tranquilo, tá? Cadê? Ah, vamos ver aqui rapidamente o BLX. Deixa eu ver aqui, BLX, geralmente eu gosto de ver mês, né? Então BLX, ó, BLX cara, esse mês aqui ele tem que vir para cá, né, cara? Esse BLX aqui ele tem que ficar aqui acima mensal, né? Enfim, beleza? Vamos aqui no Bitcoin rapidão, só para Bitcoin mensal, diário. Beleza, então o Bitcoin, como eu falei para vocês, né? Então o Bitcoin a gente já sabe qual é a frequência que o mercado está trabalhando, que é essa linha aqui e essa linha. E aí vamos ter que esperar realmente a confirmação do SDT. O que vai dizer aqui para a gente aqui o SDT? O SDT perdendo esse ponto dos 4,75 e confirmando o rompimento desse fundo, aqui já era. E aí é alta para o Bitcoin e isso é indiscutível, beleza? Galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo, beleza? Tamo junto. Até mais. Boa operação a todos. Os.